Cara, o episódio 8 da sexta temporada de Rick and Morty chegou com uma história muito profunda, pesada e molhada em alguns momentos, com nuances emocionais do Rick e mais uma vez com um grande foco no Jerry. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, o nosso Rickzão está cansado, exausto. E nós já tínhamos visto na cena inicial onde ele está numa fortaleza no meio do mar, lutando contra o Senhor Resplendor, e depois aparecem mais dois vilões ali, um baseado no Magneto, só que aqui em versão Cookies, e também um outro duendezinho. Referência ao Mxyzptlk, um duende da quinta dimensão, que é um vilão lá do Superman DC. E aparentemente aquele bunker lá era do Morty e o Rick acabou entrando em conflito com o Senhor Resplendor, muito provavelmente por ser no mar, né? Até por isso, quando o Rick acaba explodindo todo aquele complexo, o Senhor Resplendor vai embora dizendo que, apesar do Rick achar que tinha vencido, aquilo era o que ele queria desde o começo. E a participação do Senhor Resplendor basicamente se resumiu a isso. Depois ele aparece mais uma vez lá na cena pós-créditos. E o Rick apresenta a premissa do episódio, dizendo pro Morty que ele não aguenta mais esses vilões dos anos 90 aparecendo a todo momento para querer desafiar ele. Ele diz que ele não é um tique. É uma referência a esse cara que foi criado mais ou menos como uma paródia lá nos anos 80. E o Morty diz então pro Rick rever as suas atitudes, né? O que a princípio ele nega, mas é exatamente o que ele faz, mano. Surpreendentemente, após a abertura, nós vemos que o Rick vai até a Doutora Wong pra buscar ajuda. Sim, mano, nosso Rickzão no divã. Como, aliás, é a referência ao nome do episódio, né? Analyze Peace, que é uma referência a Analyze This, a máfia no divã, em português. Então o Rick vai buscar ajuda ali com a Doutora Wong pra saber o que ele faz, já que esses vilões dos anos 90 ficam perseguindo ele sem ele ter feito nada. E ele chega a esse ponto porque realmente ele não tá suportando isso. E os caras pegam no ponto dele crítico, que é o alcoolismo, como ele mesmo diz pra terapeuta. E mais uma vez, nessa sexta temporada, o Rick usa uma analogia até com o Batman ali pra poder provar o seu ponto. E cara, por mais que ele tente provar o tempo todo pra si mesmo que não é uma consulta de terapia, é lógico que desde aquele episódio lá do Pickle Rick na terceira temporada, o discurso da Doutora Wong mexeu com ele a ponto de ele respeitá-la e ir buscar ajuda com ela. Talvez aquele plano todo para faltar consulta, aquela repulsa com a ideia da psicologia como uma profissão, fosse justamente porque no fundo ele sabia que ele precisava de ajuda, mas não estava conseguindo admitir. Deixa eu te fazer um convite, se é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí para dar aquela força aqui pro canal e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês, fechou? Se inscreve aí. Estão vendo essas manchas aqui na parede? Cara, tá chovendo há uma semana aqui na minha cidade e até por isso que eu demorei para trazer esse vídeo, porque eu acabei ficando até sem energia elétrica aqui em casa. Mas vamos em frente. E a doutora sugere então pro Rick que ele ignore aqueles vilões por uma semana para ver o que acontece. E ele acaba aceitando aquilo quase como um desafio, só para provar que ela estava errada. É, meus amigos, a psicologia reversa funciona até com o cara mais inteligente do universo. Mas é claro que ali a gente vê que o Rick se abriu para isso, né? Ele permitiu que a doutora Wong o aconselhasse. E mais do que isso, ele se permitiu seguir esses conselhos. Um detalhe interessante que eu percebi é que quando a gente tinha visto o trailer para essa segunda parte da sexta temporada, a gente tinha visto essa cena da Doutora Wong perguntando sobre aquele alienzinho morto do lado do Rick, e o Rick dizendo, ah, ele tá de boa. E aqui na cena mesmo do episódio, a gente vê que ele responde isso já com uma cara mais de triste, abalado, como quando ele chegou realmente no consultório. E ainda fica aquele segundinho a mais de silêncio muito bem pensado para deixar esse clima ainda mais denso. Depois vemos a família toda junta, reunida, jantando, e eles estão ali tentando dar força, incentivo pro Rick por finalmente ter começado a terapia. E além de Pickles, nós descobrimos através do Jerry que o Rick provavelmente tinha se transformado também numa mosca em uma outra situação para tentar também fugir da terapia familiar. E aliás, mais pra frente no episódio, nós vemos que ele transforma o Sr. Goldenfold com uma arma ali, um dispositivo, também em mosca e depois transforma novamente em humano. Provavelmente o mesmo processo que ele fez com ele mesmo. E aí, mano, surge do nada um personagem que aparentemente era só mais um vilão bobo, mas acaba se tornando um ponto central no episódio, o Mestre do Mijo.
jogando mijo nas lavandas que o Jerry usa para cuidar das abelhas e falando de maneira escrota com a Summer, o que deixa o Jerry revoltado a ponto de ele querer tirar satisfação com o cara lá fora da casa. Mano, como o Jerry evoluiu, né? Talvez com tantas experiências que ele já viveu e também depois que eles estabeleceram essa como a família oficial, né? Lá no primeiro episódio da sexta temporada, a confiança do Jerryzão tá lá em cima e ele não mediu esforços para limpar a honra da sua filha. A cena da briga dele com o mestre do mijo, mano, é sensacional. Tem detalhes muito legais, como ele saindo ali, dando tapas, apanhando bastante. A Beth até tenta intervir no momento e o Morty faz assim... Não, quase como se soubesse que ele precisa daquilo. E tudo isso na frente de vários vizinhos que aparecem ali, até que o Jerry cai ali na frente daquele vizinho Jim, que apareceu já em vários episódios, e pega uma decoração do quintal, um flamingo, e começa então a atacar o vilão até humilhar ele e vencer. E como tudo aquilo estava sendo filmado, o Jerry acabou viralizando com a hashtag #PaiFlamingo. E no outro dia, no café da manhã, quando o Jerry tá felizão com a repercussão que aquilo tudo tomou, ele tá famoso agora internet afora. Inclusive eles estão comendo aquele cereal que apareceu na propaganda na TV interdimensional. Chegam uns caras ali, os membros da Orbandade Galáctica. Eles dão ali um orbe grudento pro Jerry, o orbe de prata que dá poderes a ele e também um lugar no conselho. Achei muito engraçado depois o Jerry tentando fazer o orbe funcionar, ligando o micro-ondas sem querer e claramente pedindo ajuda pro Rick. Nós vemos muitos momentos nesse episódio em que eles só se olham, cara, em que tem um segundo, alguns momentos em que um olha pro outro, a gente consegue sentir nas expressões deles, mano, é um desenho, cara, e os caras conseguem expressar de maneira sensacional os sentimentos que os personagens estão passando naqueles momentos, né? E ali o Jerry então pede ajuda pro Rick. O Rick tá lá naquele estado ignorando os vilões, tentando relaxar e lidar com as coisas que a terapeuta falou, mas depois da insistência ele resolve então construir uma armadura pro Jerry, mais uma vez referenciando o Homem de Ferro, aquela armadura parecida, a armadura que a gente tinha visto inclusive na abertura. E o Rick coloca o orbe no peito ali no centro da armadura e o Jerry sai então em busca de aventuras e acaba chegando a um planeta onde Hitlers de vários lugares estão reunidos. Sensacional, mano. Tem uma versão gorila, tem uma versão charada do Hitler, dentre outros que estão ali reunidos, mas o Jerry então acaba por destruir aquele planeta com apenas um tiro daquela armadura, como o Rick tinha dito mais cedo, que tinha o poder nuclear de destruir planetas. É, cara, e se nas HQs o Jerry tinha matado milhões por causa de um peido, aqui ele salvou pelo menos 30 bilhões de seres de um holocausto que seria causado por aqueles Hitlers, tornando o nosso Jerryzão logicamente intergalaticamente famoso. Ah, aliás, aquele cara, aquele personagem figurante que já aparece desde a primeira temporada voltou a aparecer nesse episódio em um dos planetas que o Jerry salvou. E o Rick volta então lá para a Doutora Wong para mostrar que, segundo ele, Deus odeia ele. Ele mostra as imagens do Jerry batendo no vilão e depois ficando famoso e dizendo que ele, quando faz algo assim, as pessoas o odeiam. Bateu uma invejinha ali no Rick, né? Talvez por saber que ele é tão poderoso e não consegue ser amado, né, ou ser admirado como um ser tão desprezível para ele quanto o Jerry. Esse próprio questionamento já mostra a diferença do Rick, essa evolução dele, né, daquele pensamento completamente nihilista para esse tipo de preocupação agora. Depois de mais uma vez a Doutora Wong abrir caminhos para o Rick através da análise, ele chega a dizer que a conversa foi muito boa, ao que ela diz que não. Isso que você tá chamando de conversa é terapia. O Rick ainda resiste a admitir que ele é um paciente que está fazendo terapia. E cara, tá claro que o Rick realmente precisava conversar, desabafar. E talvez a doutora seja a primeira personagem com que ele tenha confiança e tranquilidade para fazer isso. E cara, a maioria dos personagens que tem superpoderes ou grandes responsabilidades tem sempre alguém com quem eles se aconselham, com quem eles se abrem. O próprio Batman, por exemplo, que o Rick está referenciando tanto nessa sexta temporada, tem o Alfred, né? E talvez essas referências que o Rick façam ao Batman passe por essa fase mais melancólica e cansada mentalmente do Rick. Enfim, aí o Jerry começa a colher os louros da fama na internet, né? Ele é convidado ali pela Mitsubishi Espacial, sim, para o lançamento de um novo lançador ali espacial, e ele convida a Summer, a Beth
e o Morty pra irem com ele. E até o Rick acha fofo esse momento. A gente vê que o Rick tá bem mais de boa. Aparece lá um vilão, o Senhor Vagem, pra tentar incomodar ele. Ele só coloca o óculosinhos ali dizendo que tá de boa. Enquanto um outro cara, que parece aquele vilão lá do Homem de Ferro 2, resolve então enfrentar o Senhor Vagem. E o Rick diz, eu tô fora. Ele repete isso já com a próxima cena, passando num bar, quebrando a quarta parede, falando com a gente, até ele acabar ficando bêbado. E assim como a gente viu lá no episódio das Memórias do Rick, ele coloca toda a tristeza dele no álcool. E parece que aqui ele ficou ainda mais melancólico, a ponto de ele resolver ir até a casa do vilão que tinha sido humilhado pelo Jerry para levar umas cervejas e talvez trocar uma ideia. E cara, a trilha sonora e a animação nesse momento estão simplesmente sensacionais, criando toda essa ambientação e compondo esse cenário de tristeza, de frustração, esse turbilhão de sentimentos pesados que o Rick carrega e que de alguma forma o fizeram sentir empatia por aquele vilão que tinha sido humilhado. E ainda tem espaço pra gente ver mais uma tecnologia dele, já que ele consegue passar pela porta, muito da hora. E quando ele chega no banheiro e encontra o corpo do mestre do mijo, ele tenta reanimar o cara de todas as formas, pedindo por favor, quase que projetando tudo aquilo que ele estava sentindo ali no cara. E não bastasse isso, ao ouvir a filha do cara chamando ele ali, antes dele entrar no portal e ir embora, ele escuta ela falando a palavra pai e dizendo que estão preocupados, e aquilo bate no ponto crítico do Rick, que não é só o fato de ele estar bêbado, mas o motivo de ele fazer tudo isso, de ele sentir tudo isso, que é o pesadelo do seu passado que ele não consegue superar, a perda da sua família. E cara, o fato de desde que ele chegou ali, ele estar ali coberto de mijo o tempo todo, bate muito com aquele discurso da Dra. Wong lá na terceira temporada, quando ela diz que apesar do Rick ter todo aquele poder e ser o cara mais inteligente do universo, ele estava coberto por fezes e entranhas de ratos. E depois de ler a carta de despedida do mestre do mijo, o Rick resolve tomar aquelas dores. Ele tenta realizar o desejo do cara de provar para as pessoas que o queriam ver fracassar, de que elas estavam erradas. Então ele adapta toda a armadura, mais uma vez usando aqueles óculos maneiros, e começa a sair fazendo atos heróicos, assumindo o papel do mestre do mijo. Achei muito bom aquele primeiro míssil que ele solta, que ele chama de mígil de calor. Tem até uma zoeira com um cara aleatório no momento que o Rick tá salvando, que na camiseta dele tá escrito "Mije em mim, eu sou irlandês". Por fim, o Rick resolve plantar uma bomba ali em uma ilha onde só moram órfãos, né? Para que ele consiga, ele mesmo, salvar e se sacrificar como mestre do mijo para fazer com que as pessoas passem a gostar dele e ver ele como um herói. Na verdade, é a imagem do mestre do mijo, né? O que, como ele diz para a Dra. Wong, seria uma vitória para ele. Mas eu acho que também uma vitória velada contra o próprio Jerry, né? Já que naquele momento o Jerry estava indo atrás dele para entregar um orbe que o conselho tinha decidido entregar para o mestre do mijo. E enquanto eles lutam ali, o Rick ativa o piloto automático, conseguindo concretizar o seu plano de explodir aquela bomba nuclear e se sacrificar como mestre do mijo, arrancando até um grito lá da filha do mestre do mijo, assim como a Summer tinha dado com o Jerry no começo. Porra, esse é meu pai. Assim ele fecha o arco do vilão de certa forma e consegue também realizar o seu próprio plano. No fim, quando o Rick tenta manter a mentira de que ele tinha sido mestre do mijo desde o início, né, para que o Jerry não descubra que aquilo aconteceu por culpa dele, ou que pelo menos o cara tinha culpado ele, o que é algo bem legal da parte do Rick, né? Mas ele não conseguiu guardar aquilo para ele. Ele tentou confiar e se abrir com o Morty, contando aquilo tudo que tinha acontecido e que na verdade até mostrando a carta para o Morty. Mas claramente não deu certo, porque o Morty fica puto e acaba mostrando para a família toda e eles começam uma discussão ali, o Jerry fica mal. E o Rick diz que avisou que aquilo não daria certo. E o Jerry acaba fechando então o seu arco heróico de fama nas redes com essa culpa nas costas, enquanto o Rick acaba o episódio mais uma vez chateado. E na cena extra, nós vemos que os caras lá do Conselho dos Orbes estão procurando um novo herói, um novo ser poderoso, para que eles possam entregar o Orbe e fazer parte do Conselho, e acabam decidindo pelo Senhor Resplendor, mas segundo uma das pessoas ali diz, os agentes dele disseram que ele estava muito ocupado.
Cara, que episódio sensacional. Eu achei um dos melhores episódios dessa temporada, porque pegou fundo nessa parte sentimental do Rick, mostrou a evolução do personagem a ponto de ele chegar a procurar por terapia, cara. E focou mais uma vez no Jerry, como essa temporada tem dado até mais espaço pro Jerry do que pros outros membros da família, de uma maneira geral, até nos episódios em que ele não é tão importante, ele acaba tendo alguma relevância. Mas toda a história do Rick, as suas frustrações, continuam pesando sobre ele, cara. E até que ponto isso vai chegar? Eu tô ansioso pra ver o momento em que ele encontrar o Rick Prime mais uma vez, porque eu acredito que não vai ficar só nisso. Talvez os autores vão colocar algum tipo de background também para o Rick Prime, para explicar aquilo que aconteceu, ou se talvez o Rick vai aprofundar ainda mais essa melancolia quando vê que o cara age com aquilo friamente, como o próprio Rick 637 tentou ser durante toda a sua vida, depois que ele desistiu dessa busca. E cara, a sexta temporada, mais uma vez entregando tudo. Não foi um episódio canônico, focando naqueles personagens que a gente espera, né? Lá desde o primeiro episódio, que focou demais nisso. Foi um episódio com uma carga dramática gigantesca, o que não tinha acontecido ainda nessa sexta temporada. Tinha acontecido algo parecido lá na quinta, com o episódio da Planetina, por exemplo, em alguns momentos esporádicos da série, finais de episódios e tudo mais. Mas esse episódio foi completamente focado nesse abismo que existe dentro do Rick. E vou te dizer que se tornou um dos meus episódios favoritos da série. Mas é claro, agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio e o que você espera aí pro episódio 9 e pro season finale dessa temporada? Deixa aqui nos comentários então pra gente trocar uma ideia. Quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí pra dar aquela força e me seguir também lá nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.